Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória, graça e paz a todos vocês da parte do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e também que o Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre o coração de cada um de vocês. Amém? E meus amigos, antes de nós começarmos o nosso assunto de hoje, caso vocês não sejam inscritos aqui no canal, então se inscrevam para não perderem os novos vídeos que são postados diariamente. E também, se esse vídeo falar ao seu coração, não esqueça de deixar aí o seu like e de compartilhar ele com outros irmãos, ok? E, meus irmãos, desde quando eu voltei para a igreja, lá em dezembro de 2005, eu coloquei no meu coração que eu iria verdadeiramente ser um cristão e que eu buscaria viver de acordo com a palavra de Deus. E eu confesso que, na verdade, eu tive que orar por um milagre, porque mais que eu me esforçasse, eu tinha uma dificuldade tremenda de conseguir ler qualquer coisa, meus amigos. Mas eu louvo ao Senhor, porque por mais que eu tenha, assim, feito a minha parte em abrir a Bíblia e abrir o Espírito de Profecia, sem dúvida alguma, quem colocou a fome e a sede da leitura da verdade em meu coração foi o Espírito Santo. E, irmãos, desde o início, então, da minha conversão, eu sempre apreciei toda a leitura que falava a respeito do Espírito Santo, só que eu não tinha muita compreensão do assunto do batismo do Espírito Santo. E lá em 2008 ou 2009, eu não me lembro muito bem, eu comprei um livro, O Batismo do Espírito Santo, do pastor Dennis Smith, e a partir daquela leitura, a partir daquele livro, Deus colocou no meu coração a necessidade de buscar diariamente a presença do Espírito Santo, e Ele também colocou em meu coração a necessidade e a urgência de pregar constantemente sobre esse assunto. E amigos, hoje eu entendo por que Satanás trabalha tanto para que o Espírito de Profecia não seja apresentado juntamente com a Bíblia nas pregações que são feitas na igreja, porque se a Bíblia fosse aberta em conjunto com o Espírito de Profecia, hoje Deus teria um povo pelo menos esclarecido. E estando esclarecidos, cada um poderia tomar a decisão de viver ou não as verdades que aprendeu. E, irmãos, quando nós lemos a respeito do batismo do Espírito Santo no Espírito de Profecia, nós compreendemos que sem entendermos e sem buscarmos essa bênção é impossível participarmos da última obra que Deus efetuará nessa terra através dos seus servos fiéis. Queridos, em Atos, no capítulo 1, versículo 8, ali Jesus diz aos seus discípulos: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo." Veja, Jesus fez essa promessa aos seus apóstolos. Contudo, essas palavras valem tanto para nós como valeram para os discípulos daquela época. Mas se a promessa também é para nós, por que hoje vemos tão pouco da manifestação do Espírito Santo no meio do nosso povo? Bom, lá em Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 211 e 212, da versão digital do livro, diz assim: "Cristo declarou que a divina influência do Espírito Santo deveria estar com seus seguidores até o fim. Mas essa promessa não é devidamente apreciada e, portanto, também não a vemos cumprir-se na medida em que poderíamos ver." Amigos, nós não temos dúvidas de que antes que se feche a porta da graça, Jesus derramará sobre o seu povo a plenitude da chuva serôdia do Espírito Santo, para então darmos um alto clamor da terceira mensagem angelical. Contudo, o fato de sabermos que do alto receberemos poder para dar a última advertência ao mundo, não significa que realmente nós apreciamos essa promessa do batismo do Espírito Santo.
E Ellen White foi bem clara no início do texto, que está lá em Testemunhos Seletos, volume 3, dizendo que a influência do Espírito Santo, semelhantemente a como foi sentida pelos apóstolos e os primeiros discípulos de Cristo, ela também poderia ser sentida nos nossos dias, caso verdadeiramente apreciássemos essa promessa. Ou seja, meus amigos, se como indivíduos nós estamos em um estado de mornidão, não é porque a igreja em Laodiceia tinha que ser morna até o momento em que ela receber a chuva serôdia, mas sim, cada um de nós, tanto líderes como os leigos que se encontram em um estado de letargia espiritual, só estamos assim pelo fato de que não apreciamos verdadeiramente a promessa do Espírito Santo. Porque se nós, como indivíduos, realmente apreciássemos essa promessa, individualmente estaríamos fervendo com o mesmo zelo que os apóstolos e os primeiros discípulos tiveram. E o texto do Espírito de Profecia continua dizendo assim: a promessa do Espírito Santo é assunto em que pouco se pensa, e o resultado é o que se espera: aridez, trevas, decadência e morte espirituais. Amigos, hoje, timidamente, alguns pastores e também alguns pregadores estão falando sobre a importância do batismo do Espírito Santo, mas, no geral, a igreja está pregando inúmeros assuntos, sábado após sábado, que não tem nada a ver com a obra que o povo deve realizar e que não tem nada a ver com a urgência do derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Irmãos, ainda que essa igreja não cairá, mas permanecerá, a verdade é que, espiritualmente, nós estamos rapidamente afundando. E em vez dos líderes e dos pregadores leigos estarem clamando para que todos tomem posse do colete salva-vidas, ou seja, em vez de estarem pregando constantemente sobre a importância, a necessidade e a urgência do batismo do Espírito Santo para os nossos dias, tais líderes e tais pregadores estão contando historinhas do conto da carochinha e também promovendo gincanas em brincadeiras, enquanto a água já está para cima das nossas cinturas e estamos prestes a nos afogar espiritualmente. Amigos, a aridez, as trevas, a decadência e a morte espiritual dentro da igreja se dá por causa dessas pregações infantis e teologicamente presunçosas que hoje a maioria está trazendo para os púlpitos da casa do Senhor. E a verdade é que parece que está havendo uma epidemia de egos inflados e quase todos que estão subindo aos púlpitos para ali estarem pregando só estão abrindo as suas bocas para serem admirados pelo seu conhecimento teológico, enquanto outros estão contaminados com um medo de serem taxados de fanáticos ou de perfeccionistas e por isso fazem pregações neutras para não serem alvos de perseguições. E o texto do Espírito de Profecia termina assim: assuntos de menor importância ocupam a atenção e o poder divino que é necessário ao desenvolvimento e prosperidade da igreja e que traria após si todas as outras bênçãos, esse falta, conquanto é oferecido em sua infinita plenitude. Bom, quando alguém entra na faculdade, boa parte das conversas dessa pessoa é sobre os assuntos da faculdade. E quando alguém começa a namorar, boa parte das conversas dessa pessoa é sobre a alegria que ela está sentindo por ter encontrado alguém. E também, quando alguém está enfrentando sérios problemas, principalmente de saúde, boa parte das conversas dela será sobre a situação que ela está passando. Veja, constantemente nós estamos falando a respeito daquilo que enche os nossos corações. E se dos púlpitos o assunto do batismo do Espírito Santo quase não é falado, enquanto outros assuntos de menor importância são apresentados, então isso quer dizer
que a volta de Jesus não é verdadeiramente o assunto que preenche o coração da maioria dos pregadores. Porque se fosse, todas as pregações dos sábados, das quartas e dos domingos estariam transbordando de versículos bíblicos e de textos do Espírito de profecia sobre o batismo do Espírito Santo, porque aqueles que realmente querem ver Jesus voltar nas nuvens dos céus entendem que é mais do que necessário que recebamos a plenitude do Espírito Santo como chuva temporã e como chuva serôdia. E como disse Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, o coração da maioria dos pregadores está cheio do desejo de permanecerem nesse mundo. E por causa disso, a boca deles não está cheia dos assuntos relacionados ao batismo do Espírito Santo, porque quando esse tema for verdadeiramente pregado de forma insistente na igreja, nós iremos sair daqui dessa terra, meus irmãos. Amigos, se hoje o banco em que você tem uma conta começasse aí a distribuir milhões e milhões de reais a todos aqueles que quiserem receber, e a única regra para receber esses milhões fosse ter que ir até o banco e pedir alguns milhões no caixa, então, certamente aqueles que, sabendo disso, não fossem até o banco para pedir os seus milhões por direito, essas pessoas seriam taxadas de loucas. Bom, no texto que eu citei do Espírito de Profecia, diz que o banco do céu está disposto a distribuir de forma ilimitada o valiosíssimo dom do Espírito Santo e as condições que a palavra de Deus apresenta para recebermos esse dom mais valioso do que as maiores riquezas do mundo é pedir, buscar e bater na porta do céu, porque todo o que pede recebe, o que busca acha, e para aquele que bater, a porta lhe será aberta. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui, e o meu desejo e também a minha oração é que o Espírito Santo complete essa mensagem na mente e nos corações de cada um de nós. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.